Galera, a gente recebe não só corretores, tá? A gente recebe incorporadores, construtores, recebemos aqui os palestrantes. Também é interessante receber não só aqueles que fazem o mercado, mas que estão por cima do mercado. O que é esse por cima do mercado? É justamente onde a gente tem as informações, onde vai ditar as tendências, os rumos, as regras. Isso é interessante também falar, porque assim, a corretagem, ela existe uma série de fatores. Até o cara adquiriu o terreno, a gente já teve a construtora aqui, até o Cresce, legislar, teve o presidente do Cresce aqui, tem corretores que já fazem a diferença, e a gente tinha que também trazer um cara que é presidente da Siduscom, tá? Nosso amigo Fábio Naúz, onde ele vai poder falar um pouco mais sobre os projetos do Siduscom, o que a gente tem, FIEMA também, é interessante falar. Importante. E ele está aqui com a gente, né, Serra? É verdade. Fábio, a gente agradece aí. Eu que agradeço, ótimo. Nós estamos lisonjeados. Obviamente, esse evento ele propicia justamente essa interação de todo o ecossistema imobiliário e a palavra fica com você. Pronto, Fábio, e aí, o que a gente tem hoje, Fábio? Me ajuda a entender esse mercado disforme, complexo, complicado pra caramba. Você que tá ali por cima, na frente, na linha de frente, também brigando por nós. O que você tá imaginando aí? O que você tá vendo? Na verdade, o mercado é bastante sazonal, né? Só que a gente acompanha muito de perto, inclusive o Siduscom, ele tem uma pesquisa imobiliária que é feita pela mesma empresa em todos os 27 estados, com a mesma metodologia ao mesmo tempo. Então, hoje eu consigo ter um raio-x de todos os estados, né, e consigo comparar o mercado e o ovo por ovo, né? Que às vezes você comparava as coisas diferentes, né? E aí você não tinha uma metodologia efetiva. E nós temos essa empresa Brain, que trabalha para nós. Sim. Lá de Curitiba, ela trabalha para nós através da CEBIC. E nós temos esse raio-x, inclusive agora no dia 2. A gente vai divulgar o número desse trimestre agora, dos números aqui do Maranhão. É uma pesquisa altamente, é um raio-x, né? São 108 folhas e que vai lhe mostrar tudo, né? Onde é que é o metro quadrado, onde é que é mais procurado, tanto a parte imobiliária de incorporação, quanto a parte de Minha Casa Minha Vida. Então, é discernido ali. Então, você pode analisar, aquilo serve como uma tomada de decisão para você, né, que é empresário, para você que trabalha também como corretor, não é? Para você entender o seu público, né? Eu estava até vendo agora as últimas palestras aqui, a pessoa dizendo que você tem que ser multifacetado, um corretor, ele precisa entender um pouco de cada coisa, porque senão o seu cliente está ali no ChatGPT, está ali na internet, ele conhece e ele faz para lhe testar. Então ele acaba nem lhe comprando, né? É verdade. Então, assim, você precisa estar bem preparado. É uma das profissões hoje que precisa estar atualizadas bastante. Então a gente tem lutado muito com esse mercado aqui do Maranhão. Eu vejo uma evolução nos últimos 6 anos para cá muito forte na qualidade dos nossos produtos. Olha, né? Aí. E no nosso repasse. Aí vocês vão falar comigo do preço, dos valores, que a gente é muito questionado com isso, mas enquanto a gente não tiver a atualização do uso e ocupação do solo de São Luís, que está desde 1992, não é só esse o fator, mas esse é um dos maiores fatores que contribui. De contribuição para o nosso metro quadrado, que hoje deve ter batido na região do Alto Luxo R$18 mil. Então, assim, nós estamos comparados a Florianópolis e São Paulo, né? Justamente porque não temos industrialização, tudo nós trazemos de fora, mas essas dificuldades na tramitação dos processos e nas contrapartidas que nós temos que dar, elas são muito fortes, né? Inclusive de água, de esgoto, de operação urbana. Então, assim, é muito importante quando a gente tem uma visão completa disso, para poder também você dizer, o mercado de São Luís, ele tem um metro quadrado perfeito, mas ele não deixa a dever em lugar nenhum. E lá em Maceió custa 14 mil. Todo mundo diz, eu compro 2 apartamentos. Exatamente, em Maceió, Fábio. Perfeito, perfeito. A gente cresce e escutando isso, a gente vai se aprofundar. E eu tenho como mostrar e comprovar que existem algumas dificuldades que fazem com que o nosso mercado não evolua. Até porque o tempo de maturação de um prédio desse ou de um condomínio
são mais ou menos 7 anos. Isso. De quando eu compro até o desligamento. até eu desligar. Hoje eu tenho que saber o que é que eu vou fazer, né? Daqui a 7, 10 anos, mas não tenho muito aqui aí na região metropolitana. Inclusive hoje também nós estamos tendo aqui uma palestra do município de São José de Ribamar que deu um avanço, que atualizou a sua legislação dentro de uma forma moderna. Eu acho que ele fez uma coisa interessante. Eu não tenho procuração e nem também sou político. É um quase político. Eu sou político do setor que representa. Lógico. Que são 20 mil empresas, mas não sou político partidário. Certo. E assim, o prefeito de São José de Ribamar, assim que assumiu, ele pediu para fazer uma reunião com as lideranças da incorporação no Maranhão. E ele passou 4 horas com a gente lá na FIEMA, perguntando ele mesmo, quando ele assumiu, o que era necessário e como eles viam o mercado. Não foi nem eu que falei, foram os próprios empresários que foram lá falar com ele. E eu acho que hoje ele está colhendo os frutos, porque hoje nós consideramos o melhor lugar de trabalhar no Maranhão e em São José de Ribamar. E com essa atualização e com a chegada da litorânea e com a duplicação da 201, a gente vê um mercado dando uma mudança muito firme naquela região. Bem significativa, né, Fábio? Aí muitos podem dizer, mas ninguém ainda quer morar no Araçagi. Não, mas vai morar. A litorânea vai ser duplicada e vai chegar lá com uma forma muito legal. Perfeito. Você tem 30 andares, você tem uma legislação que contempla 4 zonas e que você vai escolher, eu quero fazer comercial, quero fazer industrial, quero fazer residencial, e aí tem uma legislação específica para aquela zona. Então você pode até analisar, o seu investidor, ele pode analisar. Então isso é um salto, não que a gente esteja só comparando São José com São Luís, não é isso. É bom para servir de referência e de exemplo para que a gente consiga avançar, porque São Luís também precisa avançar. Olha, eu vou lhe dizer o seguinte, eu fiquei com vontade de levar ele para aquele meu cliente questionador. Né? De repente, cara, eu vou chamar Fábio aqui. Fábio, tu tá fazendo o quê? Rapaz, tô no intervalo. Vamos fazer um atendimento com aquele meu cliente que é cheio de crença, que diz que tudo não presta, que o Maranhão tá caro. Tá aí, ó. Ele deu uma aula, mais do que uma aula, ele deu vários pontos chaves para você entender que não é só... existe a viabilidade, como foi muito bem mencionada, existem vários fatores que vão agregar, que vai estourar na ponta ou não esse metro quadrado. Isso. E a gente também acompanha isso com preocupação. Existe até um incorporador que me diga que eu não vendo pelo preço que eu deveria vender. Eu vendo pelo preço que o meu cliente está conseguindo pagar. Isso até na incorporação. E o Minha Casa Minha Vida também é da mesma forma, não é? Cada vez os nossos custos estão aumentando e o preço vai ficando achatado. Então você tem que efetivamente industrializar para que você garanta uma coisa que é até criticada por muitas pessoas, é o lucro da empresa. Sim, porque se essa empresa não tiver lucro, como é que nós teremos empresa aqui de 50 anos? Nós somos capitalistas e nós geramos emprego, geramos imposto e pagamos toda uma máquina dessa aqui. Que é um paquiderme, né? Pois é, exatamente. E assim, é interessante também, ele falou um negócio assim, São José de Ribamar aumentou para 30 pavimentos, não sei isso? É 30 em 3 áreas e no geral é 20 andares. Você consegue fazer essa... Onde é que essa área limita o de São José de Ribamar? E eu acho que envolve um pouco o Araçagi ou não? É o Araçagi, que é o carro-chefe, o prefeito disse. 2 coisas que sempre me marcaram. Ele quer sair de ser dormitório para ser moradia. Lógico, né? Maravilha. E que foi outro que ele disse, que ele quer sustentar as vilas com esse dinheiro da incorporação que vai chegar lá em São José de Ribamar. E a gente sabe que quando uma incorporação ela chega num bairro planejado ele acontece, aí o mercado ele chega a farmácia, chega a prestação de serviço, vem hospital, tudo isso, gente, é fruto de uma incorporação. A construtora, quando ela vem, ela modifica toda aquela região. Então, eu não sei, eu tô querendo ver... Você vê que agora, né, só nessa saída do uso e ocupação do solo, que deve ter tido uns 3 semanas, já houve o alvará do novo atacadão. Olha aí. A Lua Nova a Lua Nova tá fazendo. Do lado da UPA, não é? E ele já permitiu fazer
e aquilo ali já vai dar uma nova cara àquela região. Aquela né? região, verdade. Vai trazer todos esses investimentos que você está dizendo. Aí você tem, você vai gerar valor, você vai agregar valor, o Araçagi deixa de ser aquela opção, não, só tem Araçagi, não, é o Araçagi. A gente tem um contraponto bem interessante para outras áreas que já estão com o metro quadrado mais estourado, igual Península, Ponta da Areia. Que já não existem terreno. Que já não existe mais terreno. O corretor ele tem um portfólio que ele atende mais desde A até Z com uma infraestrutura. Eu queria, não sei se é pertinente falar isso, de repente uma audiência com o prefeito, né? O Braide está fazendo um trabalho bacana nas grandes vias de reestruturação. Não sei por que a gente não consegue mudar isso aqui, Fábio. A gente tem tentado falar com ele. E ele é acessível. Ainda não conseguimos dessa forma. Já conversamos há uns anos atrás, mas é porque existe essa discussão, ela está sendo feita dentro do Concídio, que é um órgão plural, que são 31 cadeiras, e que a prefeitura leva a sua proposta, a gente fica discutindo, mas que é muito politizado lá. Mas é necessário, a gente pediu na segunda-feira retrasada, uma audiência com ele fechada, vamos dizer, para que a gente pudesse colocar algumas coisas, não de interesses próprios, mas republicanas, de como a gente enxerga um pouco o mercado através desses projetos técnicos que nós temos e dessas pesquisas que nos indicam alguma coisa, para que ele saiba. Claro, ele é o gestor do município e que ele que vai tomar a decisão. Claro que a última decisão é dele e depois a Câmara. Que vai ser mandado para a Câmara. Mas nós temos, sim, exemplos no Brasil todo que a gente tem trazido para cá, e nós temos uma legislação que pode ser aperfeiçoada. Isso sim, a nossa maior discussão da Federação das Indústrias e da Sinduscom é trazer a coisa técnica e não politizada. E talvez a gente até incomode isso, porque tem muita política aqui no meio nosso desse Vasco e Flamengo que a gente vive aqui, que não é só no Maranhão, né? É no Brasil como todo. O Vasco e Flamengo ficou bem didático, viu? Ficou porque todo mundo, eu sou daqui, eu sou dali e tal. Gente, assim, a gente fica feliz porque a gente tem um presidente que, poxa, é a primeira vez que eu tô conversando com o Fábio, assim, de forma técnica, tá? Eu conheço ele, a gente, sempre que pode, a gente fala oi, mas assim, eu fico tranquilo porque existe muita técnica. Não existe um falar por falar, um achismo, mas existe todo um argumento, uma retórica, uma narrativa que é pertinente, que, gente... Vamos deixar esse Vasco e Flamengo, bora tentar resolver. Todos os estados que cresceram com isso. Exatamente. Que eu faço mais, você faz mais e a gente vai fazer. E não nessa coisa de paralisar para ver como é que fica depois. Né? A gente precisa andar com algumas coisas, dizer que nós estamos mais poluídos do que Cubatão, que a gente tem que parar de dar alvará aqui durante 5 anos, que a indústria não gera nenhum emprego e que não gera renda. Assim, eu acho que é muito... baixa essa discussão, coisa, né? Discussão. E que a gente poderia realmente, vamos ver, aqui não pode, existe uma zona rural que ninguém é contra ter zona rural, aqui ninguém é contra esse ou aquele, mas assim, por exemplo, eu discuto muito por que eu não posso construir lá onde é a região do Sintra. Teoricamente, eu tenho transporte do Anil, eu tenho transporte, água e luz. Eu não posso construir lá naquela região. Na frente da UFMA, eu não posso construir onde eu tenho clientes que querem um apartamento de 1 quarto, 2 quartos. Sim, né? Perfeito. Não posso construir. Eu estou só dando alguns exemplos para vocês. Eu discuto muito aqui. São Francisco. O São Francisco vai ficando no ostracismo, as casas vão ficando desocupadas. Tem muito assalto hoje lá no São Francisco por essa desocupação. E por que a gente não pode elevar o gabarito lá do São Francisco, que nós temos os serviços já principais lá? Então, esse tipo de discussão é que eu gostaria que fosse a tônica, né, dessa discussão técnica. Aí a pessoa pode me dizer, não, eu não quero, é como aquela coisa da litorânea. Vai aumentar a litorânea para 30 andares. Aí você diz assim, vai acabar com o vento aqui em São Luís. Poxa, tem estudos técnicos, não é? E por que não acabou em todas as outras capitais? Porque nós não temos hotéis na mar. Exatamente. Esse tipo de discussão, porque assim, eu tenho ficado muito animado com o que nós temos feito lá em Barreirinha, em Santo Amaro. E eu vi, o prefeito me disse, inclusive o prefeito é engenheiro de Barreirinhas e é do Sinduscom Jovem, que é um projeto que a gente tem, que muito nos orgulha, que fomenta essas pessoas que farão o sindicato no futuro. E ele me disse que já até ano passado passaram 262 mil, mais ou menos, visitantes.
Este ano, até junho, já passou os mesmos 260 mil. Então, só com já esse ultrapassar, boom que vai dar lá, né? Vai quase dobrar. E nós precisamos discutir, não é? A infra para aquela região para poder descer. Com aquela região. A mesma coisa é São Luís, que você acaba entrando por aqui. Então isso vai dar um boom, essa litorânea também chegando lá até no Araçagi. Quer dizer, Poxa. é preciso a gente discutir. O olho d'água é para ficar como, não é? Então essa discussão não pode ser a Nova Península? Nova Península, pois é. Vocês corretores, eu não sou, né? Devem falar muito disso. Demais, a gente vê aquilo demais. como um fomento. Não porque eu tenho terreno lá, não tenho nenhum terreno, nem nunca nenhum empresário me chamou. Mas sim porque eu vejo uma oportunidade, porque os terrenos são maiores, as ruas são melhores, né? E são então mais a gente largas. mais largas, então a gente precisa discutir isso. Eu acho que essa discussão ela é muito profícua e pertinente para a cidade. Olha, eu fico orgulhoso porque eu tô vendo um Fábio com toda a categoria e não é falta de força nem empenho. Eu acho todo o ecossistema imobiliário, já que a gente fala muito Nós temos um de outro projeto que ecossistema. vocês estão gostando de escutar um pouco. Deixa o homem agora vai falar. Fazer ali na área do Jaracati. A gente gostaria de fazer um novo bairro planejado. Eu falo muito. E que tem uma área quando eu vou para ociosa. São Paulo, a gente vai... Eu gosto de ficar na região do Ibirapuera, porque tem um parque. E eu gostaria de criar um parque ali e em volta um bairro planejado. Lógico. Né? Então essas coisas aqui que eu acho que precisam ser... Porque a classe média vai melhorando, vai querendo mudar, mas você vai agregando também. E os serviços também, supermercado, farmácia, os outros serviços clínicas, vão vir numa área daquela de 200 naturalmente vão vir. Seria um investimento de uns 200 milhões. A gente tem esse projeto pronto para que a gente coloque parceria público-privada entre o governo, entre prefeitura e a iniciativa. Mas a gente precisa avançar em legislação e vontade de fazer. Gente, então, olha, estamos bem representados, temos técnicas, temos conhecimento, a narrativa do Fábio é uma das melhores possíveis, então, assim, eu vou falar um pouco para você, corretor. Calma, Fábio vai nos ajudar. Fábio vai ajudar isso. Ele vai mudar esse jogo. Não, Fábio, eu tenho uma vontade, eu não quero sair do sindicato. Eu já estou no sindicato há alguns anos. E eu não gostaria de sair sem ter essa lei. Sabe de quantas reuniões eu já participei aqui em São Luís? 300 e poucas reuniões nesses anos todos, que a gente participa nessa discussão e para que a gente possa melhorar, inclusive na mobilidade urbana, nesse acesso da população e para que a gente diminua uma coisa também muito importante que eu falo, esses 68% que estão na informalidade. Perfeito. Que não respeitam regra nenhuma e que fazem sim com que nossa cidade vá se degradando, vá sendo mais poluída, vá acabando com a vegetação, não é? Acabando com nossos rios. Claro que eu não digo que a gente não tenha uma contribuição, mas a gente procura atender as regras, né, as normativas, as leis, a gente faz. Mas quem está com 68% na informalidade, fica muito difícil de você falar em praia limpa ou de rio sustentável. Lógico. É verdade. Então é isso, gente. Fábio Naus, guarda esse nome. Guarda não. Se você não conhece, já ouviu falar, tipo Caviar, já ouviu falar. Você é esse monstro, esse cara que conhece muito, sabe... Mas eu ainda tenho 30 segundos para me dizer uma coisa? Pode. Eu não poderia deixar de gravar aqui, porque eu, além de ser do sindicato, da federação, da Câmara da Construção, eu sou construtor há 34 anos. Olha, eu sou empresário, mas eu tenho uma pessoa que sempre foi muita referência na minha vida, que se chama seu Egídio, que é um mestre de obra que trabalhou comigo a vida toda. E ele, antes de trabalhar comigo, ele trabalhou com 2 pessoas. E um deles foi o teu avô, Romeu Rosendo de Souza. E Egídio sempre, então você, assim, tu não sabe como é um orgulho para nós estar trabalhando, porque eu me inspirei muito no que Egídio contava de seu Romeu Rosendo de Souza. Eu conheço toda a tua família, conheço tuas tias, tua mãe, conheço vocês todos, mas assim, Egídio, que viajou durante muitos anos comigo, ele ainda está nativa, mas ele já está com 86 anos. Só falava de Romeu Rosendo de Souza. Então eu não tenho como esquecer o nome dele e de fazer uma homenagem a ele aqui nesse Gente, VGVcast é isso. Não é nada combinado, é o natural, a naturalidade. E o que a gente quer passar para vocês não é o combinado, é isso aqui, essa sensação maravilhosa que, porra,
quase tira uma lágrima, meu. Você quase, se a gente estica mais, nós dois vai chorar aqui. E assim, aproveitando o adendo, Fábio, a gente agradece. Agradece muito. E o assunto tava tão bom, que eu acho, não, tenho certeza. Não, vamos fazer. Merece um convite pra gente fazer, vamos fazer um podcast. É bom vocês conversarem também com o doutor Edilson, porque o doutor Edilson está lá na presença da federação. Mas ele é construtor e é professor de engenharia. Nós temos o Celso Gonçalo, que é construtor e está lá no Sebrae. Então, assim, acho que é importante escutar outras vozes, mas de pessoas que contribuem com ideias e não só com críticas. Pronto. Deixa a tua mensagem lá, rapidinho pra gente. Nós estamos lá no Sinduscom, sempre aberto. A Federação das Indústrias tem um grande trabalho, principalmente com os nossos braços, com o SESI, com o Senai e com o IEL, mas estamos lá dispostos a escutar você e a contribuir para o crescimento sustentável de nosso estado e de nossa capital. Então é isso, gente. Fique com a gente, vem mais pessoas. Eu vou te dar 2 minutinhos para você sair do seu sofá, tomar uma água, né? Dar uma relaxada e vem mais conteúdo. Conteúdo palatável, degustativo. Conteúdo nosso. Maranhão VGV Cast é coisa nossa. Até mais. Valeu! Valeu!